Boa tarde, mais uma vez sejam bem-vindos à nossa conclusão do nosso curso, a conclusão do nosso curso sobre educação como direito e dever dos pais, né? Segundo a exortação apostólica de São João Paulo II, onde ele trata a função dos pais, né? A função das famílias cristãs no mundo de hoje. Hoje nós abordaremos a relação, né, dos pais como educadores e as outras forças educativas, né? Nós sabemos que a família cristã é sim a primeira comunidade educativa, né? Mas ela não é a única, né? Nós contamos com outras dimensões, né, na vida humana, dimensão comunitária, dimensão civil, a dimensão eclesial, e essas dimensões devem estar integradas entre si, né, ordenadas, articuladas entre si, né, devem haver entre elas, né, uma reciprocidade, né, de todas as partes, né, e sabemos a importância que os pais têm de conhecer os seus direitos e deveres, né, para bem viver nesta missão de educar. Missão esta, né, que nasce do próprio sacramento do matrimônio, né, que tem como base o sacramento do matrimônio. Missão essa que nasce da participação dos esposos na obra criadora de Deus, né? Os pais, ao participarem da obra criadora de Deus, participam também da redenção de Deus, da pedagogia de Deus, através da educação, né? Isso já foi dito nas aulas anteriores. E hoje nós veremos essa relação com outras forças, né, educativas, né? É importante a igreja, os pais, né? É importante os pais terem esse conhecimento que o Estado e a igreja devem favorecer, né, os meios necessários para que seja exercido os deveres de educadores, né? O Estado e a igreja favorecem aos pais, né? Dão aos pais todo o suporte necessário para que os pais eduquem os seus filhos, né? Nenhuma escola, por exemplo, deve esquecer que aos pais, primeiramente, foi confiado o dever de educar, né? E, por sua vez, os pais devem ter para com os professores, ter para com a escola, uma relação construtiva, né? Para que a educação dada aos filhos seja uma educação integral, né? Uma educação que visa a pessoa como um todo, né? É também direito e dever dos pais, né, caso a escola ensine ideologias contrárias à fé, é dever e missão dos pais, né, dever e direito dos pais, juntamente com outras famílias ou com associações, né, favorecerem para que os filhos não se afastem da fé, né? As famílias podem se juntarem, né, se relacionarem, se apoiarem, a fim de que os filhos não se afastem da fé, se caso venha a receber alguma ideologia que seja contrária, né? É importante também sabermos que o Estado ele jamais deverá esquecer que a família é uma sociedade que goza de direito próprio e primordial, né? Isso significa que o Estado ele presta um serviço às famílias, mas deixa as famílias livres, né, para exercer sua missão, né? Eu gostaria de ler para vocês alguns parágrafos do artigo 5 da Carta dos Direitos à Família, né? Foi feita em 93, foi publicada em 93 uma Carta dos Direitos da Família pela Santa Sé, né? A Santa Sé publicou, e eu gostaria de ler com vocês somente o artigo 5, que fala mais especificamente da educação, mas vale a pena também conferir toda a carta, porque abrange outros direitos, né, que as famílias têm, né? Mas no artigo 5 vai dizer o seguinte:
Tendo dado a vida aos filhos, os pais têm o direito original, primário, inalienável de educá-los. Nós já vimos isso, né? Devem, portanto, ser reconhecidos como os primeiros e principais educadores dos seus filhos. Então, diante disso, quais são os direitos dos pais? Os pais têm o direito de educar os filhos de acordo com as suas convicções morais e religiosas, tendo em conta as tradições culturais da família, que promovem o bem e a dignidade da criança. Os pais têm o direito de escolher livremente as escolas ou outros meios necessários para educar seus filhos de acordo com suas crenças. As autoridades públicas devem assegurar que os subsídios públicos sejam atribuídos para que os pais sejam realmente livres para exercer esse direito. Os pais têm o direito de assegurar que seus filhos não sejam obrigados a frequentar escolas que não estejam de acordo com suas próprias convicções morais e religiosas, em particular a educação sexual, que é um direito fundamental dos pais. Deve ser realizada, a educação sexual deve ser realizada sob orientação cuidadosa, tanto em casa quanto nos centros educacionais, pelos pais escolhidos, e controlados. Os direitos dos pais são violados sempre que um sistema de ensino obrigatório é imposto pelo Estado, do qual está excluída qualquer formação religiosa. O direito primário dos pais de educar seus filhos deve ser apoiado em todas as formas de colaboração entre pais, professores e autoridades escolares. A família ainda tem o direito de exigir que os meios de comunicação social sejam instrumentos positivos para a construção de uma sociedade, que reforcem os valores fundamentais da família. Ao mesmo tempo, a família tem o direito de ser adequadamente protegida, especialmente no que diz respeito aos seus membros mais jovens, dos efeitos negativos e dos abusos da mídia. Então, aqui nós vimos, de certa forma, esses direitos e deveres já foram mencionados ao longo das nossas aulas, Mas aqui nós vimos esses direitos que nós encontramos na Carta dos Direitos da Família, E nós sabemos que a família ela necessita, sim, de meios, para realizar o seu fim, Por isso, tanto no campo da instrução como no campo da educação, Por isso, a família deve contar, com as escolas, deve contar com todo o auxílio que o Estado pode oferecer e deve oferecer às famílias, Porém, mesmo o Estado dando toda a instrução, favorecendo toda a educação, ele deve intervir somente naquilo que a família tem necessidade. Naquilo que a família se revela como autossuficiente, o Estado não deve interferir, mas deve deve deixar que a família haja de maneira autônoma. O Estado ele intervém somente quando a família não se basta a si mesmo, O Estado ele contribui com a família, contribui para que a família, o Estado favorece para que a família, favorece os meios para que a família venha educar os filhos, venha dar uma educação integral aos filhos. E nós podemos, assim, já caminhando para o fim, nós podemos, ao olharmos as dificuldades, aos desafios do mundo atual, do mundo globalizado, secularizado, pode ser que alguns pais tenham receio, e até natural, de educar os seus filhos no mundo de hoje, Porém, os pais eles não devem recuar, diante do próprio chamado do matrimônio, diante do próprio sacramento do matrimônio que capacita, o sacramento do matrimônio ele capacita a cada casal, cada pai e mãe a educar os seus filhos. Existe uma graça sobre cada pai, sobre cada mãe, uma graça atual mesmo, uma graça que capacita os pais, que dá a sabedoria, a ciência necessária
para a educação dos pais nos tempos de hoje, né? Nos tempos de hoje, o sacramento do matrimônio, ele, como já foi dito nas primeiras aulas, né? E o sacramento do matrimônio, ele capacita, né? Ele torna possível aos pais educarem os seus filhos. E aqui também eu gostaria de finalizar dizendo que nós podemos contar com a intercessão da Virgem Maria. Da mesma forma que a Virgem Maria intercedeu, né, na festa de casamento, né, nas bodas em Caná, da mesma forma que Maria intercedeu junto a seu filho, dizendo que o vinho, né, tinha acabado, né, tinha acabado, né, da mesma forma a Virgem Maria intercederá por cada casal, né, apresentará né, a Jesus, né, cada casal, cada família na sua particularidade, né? E o mesmo Cristo que transformou a água em vinho, né, e o vinho melhor, o mesmo Cristo há de transformar, né, a água do cotidiano de cada casal, de cada família, em um vinho melhor, né? Há de transformar em uma festa melhor, né? São João Paulo II, ele nos diz que na carta à família mesmo, né, na exortação apostólica também, que quando as famílias se encontrarem, né, para juntos partilhar, né, a refeição, as famílias precisam fazer a experiência, né, que Cristo ali está presente. Da mesma forma que Cristo esteve presente naquela festa de casamento, onde ele transformou a água em vinho, né? Ele também está presente em cada família quando se reúne, né, para juntos festejarem, né, para juntos viverem, sejam as refeições, o cotidiano, né, a vida de cada família, né, a correria de cada dia, de cada família, né? Ali Cristo estará presente. E fundamentados, né, enraizados mesmo nessa presença de Cristo, os pais podem, de maneira confiantes mesmo, assim, né, corajosos, de maneira corajosa, né, educar os seus filhos, né, prepararem os seus filhos não somente para a sociedade, mas prepararem os seus filhos também para o encontro com o próprio Deus, né, prepararem os seus filhos para a eternidade. E isso se fará por meio da educação. Isso se fará no dia a dia, né? No dia a dia, na correria do lar de cada um, né? Cada um na sua particularidade, né? Isso se fará possível, né? Criar os filhos, prepararem os filhos para uma sociedade, criar, né? Proporcionar cidadãos justos, honestos, né? E mais do que isso, né? Pessoas que visam não só o hoje, não só a sociedade, mas pessoas que visam a eternidade, né? Os pais poderão fazer isso através da educação. Os pais poderão contribuir com a sociedade, os pais poderão contribuir com a igreja, educando os seus filhos, abraçando a missão de educar os seus filhos para uma sociedade melhor, mas também para a eternidade, né? Educar os seus filhos para uma sociedade hoje, para viverem bem o hoje de maneira plena, de maneira realizada, de maneira feliz, mas também poderão preparar os seus filhos para o encontro com Deus, né? Porque não adiantaria preparar os seus filhos somente para viverem em sociedade, esquecendo que isso tudo passa. E aquilo que nós esperamos, né? A Jerusalém celeste, né? A sociedade que não terá fim, o mundo que não terá fim, né? Não teria sentido preparar os filhos somente para o hoje, né? Se deve sim preparar para o hoje, para que sejam, né, filhos, né, que cresçam e se tornem cidadãos honestos, bons profissionais, né? Mas também que não percam de vista a eternidade, o céu, né? Isso é possível fazer através da educação, né? Então, contem com a intercessão da Virgem Maria, contem com a igreja, contem com o Estado, né? Mas, sobretudo, vivam a missão que a vocês, pais, né, foi dada, né, através do sacramento do matrimônio. Então, nós ficamos por aqui. Espero que seja despertado, né, que tenha sido despertado ao longo dessas aulas, ao longo
dessas aulas, né, desses encontros, que tenham sido despertado em cada um de nós, né, a começar pelos pais, mas em todos aqueles que assistirem essas aulas, mas que tenha sido despertado o desejo de nos dedicarmos mais às famílias, né, como nos pedia, né, São João Paulo II, né, de nos dedicarmos de maneira mais ampla, de maneira mais profunda, né, às famílias, né, porque o bem da sociedade passa pelo bem das famílias, então não podemos descurar o bem das famílias, né? Então é isso. Espero que tenha sido despertado esse desejo, né, de cuidarmos ainda mais das famílias, de cuidarmos ainda mais da educação dos filhos, das crianças. Deus os abençoe. Até a próxima. Shalom.